Olá, és muito bem-vindo ao canal Mastermind. Não sei se lembras, mas no vídeo anterior nós falámos sobre os sintomas da depressão e a importância de estarmos alertas para esse tipo de sintomatologia. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, mas antes de iniciarmos eu tenho um pedido muito especial para te fazer. Se ainda não te inscreveste neste canal, inscreve-te. É muito importante para que outras pessoas possam ter acesso a estes vídeos. Ok, nós vamos iniciar já sem demora. Na nossa sociedade, a nossa saúde física é altamente valorizada e nós temos tendência para negligenciar a nossa parte emocional. As doenças físicas, a maior parte delas, por assim dizer, são relativamente simples de curar, mas curar uma depressão não é assim tão fácil, é bem mais complicado do que isso. A depressão não é apenas o resultado de um desequilíbrio químico no cérebro, é bem mais do que isso. A depressão é causada por uma combinação de fatores. Fatores psicológicos, fatores biológicos e fatores sociais. Fatores psicológicos como, por exemplo, trauma ou abuso na infância. Mais tarde, esse tipo de fatores pode criar uma certa suscetibilidade a desenvolver uma depressão. Por exemplo, também o abuso de substâncias, solidão, baixa autoestima, são algum tipo de fatores psicológicos. Existem fatores de risco que podem contribuir para a pessoa desenvolver uma depressão. Vamos falar um bocadinho sobre isso agora. Por exemplo, a história familiar de depressão. Se tu tens um familiar com antecedentes de depressão, é provável que haja uma suscetibilidade genética para desenvolveres uma depressão. Por exemplo, também, quando tu tens, nós falámos sobre traumas e abusos na infância, não é? Isso também te pode tornar mais suscetível à depressão. E está tudo um pouco interligado. Por exemplo, a solidão e o isolamento também é algo que nós temos que ter em atenção. Eu vou fazer aqui um à parte, porque agora neste momento da pandemia que estamos a vivenciar, é muito importante não nos isolarmos, porque o isolamento é como um combustível para a depressão. Eu falo um pouco sobre isso no meu primeiro vídeo. Se ainda não o viste, dá uma olhadela para teres uma ideia daquilo que eu falo, porque eu foco a importância de estarmos conectados, nem que seja por videochamada, quando não temos a possibilidade de fazê-lo presencialmente. Outro tipo de fatores de riscos que nós podemos aqui mencionar, por exemplo, os problemas conjugais ou problemas de relacionamento. É sabido que relacionamentos positivos, gratificantes, contribuem para uma boa saúde mental, mas o oposto, o contrário, também produz efeito aversivo, produz efeitos adversos e pode contribuir para a pessoa desenvolver riscos de depressão. Portanto, há que ter isso em atenção. Outra situação, por exemplo, se tiveste experiências de vida recentes estressantes, eventos estressantes como luto ou a falta de meios financeiros, problemas financeiros, ou problemas de, por exemplo, se foste despedido, não é? Ou divórcio. Divórcio também é outro dos problemas que podem tem a ver com a perda, não é? Uma perda significativa na tua vida. Outra situação, por exemplo, uma doença crónica, como problemas cardíacos, ou uma doença oncológica, ou diabetes, ou até mesmo uma dor crónica, são tipo de patologias que podem levar-te a desenvolver uma depressão. Traços de personalidade também. Traços de personalidade que herdaste dos teus pais. Ou, por exemplo, se tu tens um tipo de personalidade que faz com que tu te preocupes demasiado com as situações, isso é um risco de depressão. Portanto, melhor é relaxar e tentar desanuviar o máximo possível.
Outro problema que pode levar a ser um risco, pode ser um risco de depressão, é, por exemplo, o abuso de substâncias, o abuso do álcool. Muitas pessoas usam o álcool como uma automedicação para melhorar o seu humor, mas a verdade é que isso pode ter efeitos opostos. Pronto, então o importante é o quê? É identificar a fonte do teu humor depressivo, reconhecer que precisas de ajuda e pedir ajuda. Primeiramente, pedir ajuda aos teus familiares e amigos. Não te esqueças que o isolamento é um combustível para a depressão. Portanto, alimenta a depressão. É muito importante não te isolares, reconheceres que precisas de ajuda e pedires ajuda. Se vis que isso não é suficiente, deves pedir ajuda a um profissional de saúde mental. Mas há aqui algo que é importante tu saberes. Eu não sei qual é a tua situação, mas seja qual for a tua situação, por vezes basta mudar a situação para que os sintomas depressivos comecem a diminuir. E isso pode ajudar no plano de tratamento da depressão. Vou dar aqui um exemplo. Se tu estás num relacionamento abusivo ou tóxico, deves mudar essa situação. Não é tomar medicação que vai resolver o teu problema. Mas mesmo se isso não for suficiente, deves pedir ajuda a um terapeuta conjugal, a um terapeuta familiar. E se isso também não for suficiente, deves terminar esse relacionamento e seguir com a tua vida. Isto é apenas um exemplo, há inúmeros exemplos em como basta mudar uma situação para que os sintomas diminuam e as coisas funcionem de outra forma. Portanto, basicamente, hoje já falámos sobre aquilo que era suposto. No próximo vídeo eu irei falar sobre algumas sugestões, irei dar algumas sugestões que possam ajudar-te a lidar com a depressão. Se entretanto tiveres alguma dúvida, podes-me contactar pelos meios digitais. Então, gostaste? Se gostaste, deixa o teu like e se gostaste do vídeo, além de deixares o teu like, encaminha para os teus amigos, para os teus contactos, porque se te ajudou a ti, pode ser que também ajude outra pessoa. Ok, então até à próxima e cuida-te.